Olá galera, meu nome é Thiago Sampaio e nós estamos começando hoje mais uma aula do curso Magento. Nesta aula eu vou mostrar para vocês como criar um controller personalizado dentro de um módulo. Então vamos lá. A primeira coisa a se fazer é criar o arquivo de declaração do módulo. Então nós vamos criar um arquivo XML dentro de app etc modules. Curso Magento será o meu namespace. Primeiro controller será o nome do meu módulo. Vamos declarar o XML e criar o root node. Dentro de modules, colocamos o namespace e o nome do módulo. Active true, code pool local. Para este não vamos fazer um módulo depender de nenhum outro. Temos nosso módulo declarado. Podemos agora criar a pasta dentro de app code local, o namespace do meu módulo. Dentro dessa pasta do namespace vai ter o nome do meu módulo. Dentro dela terá uma pasta chamada etc para eu colocar o arquivo de configuração. Vamos criar um arquivo config.xml e fazer as devidas configurações. Versão 0.1.0. Aqui vocês podem colocar a versão que vocês preferirem. Front-end routers. Use standard. Lembrem-se, quando vocês fizerem um módulo com um controller personalizado para o front-end, esse módulo deve usar o standard, ok? Eles devem estender sempre o standard. Args. Front name. Primeiro controller. Basicamente, esta é a configuração necessária para eu criar o meu módulo. Agora o que nós vamos fazer é criar dentro de primeiro controller mais duas pastas. Controller e controllers. Prestem bem atenção à diferença entre uma e outra. Nesta, o controller com C maiúsculo e no singular vai ficar a minha camada de abstração dos meus controllers, ou seja, os meus controllers, propriamente ditos, estenderão os arquivos que estarão aqui dentro da pasta controller. Caso eu queira compartilhar algum método ou alguma lógica entre vários controllers meus, eu coloco essa lógica ou esse método dentro de um arquivo na pasta controller. E dentro de controllers com S e com C minúsculo, eu vou criar os arquivos dos meus controllers propriamente ditos, as rotas que o Magento utilizará para poder mostrar o conteúdo do meu módulo. Então aqui em controller eu vou criar um arquivo, php, front action.php. A minha classe será curso Magento, primeiro controller, controller front action, que estenderá mage core controller front action. No final das contas, este
os controllers sempre estendem Mage Core Controller Front Action para os controllers do front, ok? Então, no front-end, se você tem um controller, ele sempre terá que estender Mage Core Controller Front Action. Se você quiser, é o que eu estou mostrando aqui, você pode criar uma camada adicional entre o seu controller e o controller do próprio Magento, dentro da pasta controller do seu módulo. E nesse meu caso aqui foi curso Magento, primeiro controller front action. Então os meus controllers, eles estenderão esta classe aqui para que eu consiga criar essa camada intermediária entre o core do Magento e o meu controller. Então vamos fazer isso. Dentro de controllers, vamos criar meu controller. Controller. Reparem que o nome ele sempre tem que vir com o controller no final. Você tem o nome do controller, que no caso aqui é meu controller, e a palavra controller com C maiúsculo no final. Tente usar aqui só a primeira letra em maiúsculo. Não use letras maiúsculas no meio do nome do seu controller, ok? Então está criado os dois arquivos dos meus controllers, a minha camada intermediária e o meu controller propriamente dito. Vamos criar aqui dois métodos públicos. Minha action. Este método, ele será um ponto de entrada para uma ação do meu módulo. Ou seja, quando eu for acessar alguma ação do meu módulo, eu vou precisar passar uma action de um controller meu na URL. Eu vou mostrar isso já já. Então, a forma com a qual você cria esses métodos é minha action, é você colocar o nome do método aqui, preferencialmente tudo minúsculo, ok? E depois o sufixo chamado action. Assim como nós fizemos um sufixo para o nome do arquivo controller, nós teremos um sufixo chamado action. Isso vai fazer com que o Magento entenda que aquele método é uma action e deve ser acessada pela URL. Tendo isto, vamos fazer um teste? Então, eu basicamente, quando eu acessar essa URL, esse controller e essa action, eu quero que ele printe na tela para mim essa frase, meu primeiro controller. Como acessaremos o nosso módulo e esse nosso controller pela URL? Vamos voltar aqui no arquivo de configuração, onde nós colocamos, dentro de Frontend Routers, curso Magento primeiro controller, args, front name, nós colocamos primeiro controller. Este front name, ele será o ponto de entrada para que o Magento entenda que nós estamos acessando uma funcionalidade do nosso módulo, no caso, o curso Magento primeiro controller. Aqui esse nome poderia ser qualquer coisa, poderia ser Pedrinho, poderia ser Zezinho, mas nesse caso ele será primeiro controller, ok? No Magento, vocês precisam entender que uma URL ela é sempre composta de 5 partes. A primeira parte é a base URL, ou seja, é o domínio do seu site. A segunda parte ela é o nome do seu módulo. No caso, este primeiro controller aqui seria o nome do meu módulo na URL do Magento. Então, front name seria o nome do módulo na URL, ok? A terceira parte é o nome do controller. No caso, meu controller. Nesse nosso caso aqui, é o meu controller. Então, essa é a terceira parte da URL. A quarta parte é o nome da action. No caso, minha action. E a quinta parte são os parâmetros que vêm naquela URL. Ou seja, user ID é igual a X, order ID é igual a Y, qualquer que sejam os parâmetros,
eles sempre virão após a action. Então vocês entendendo esta configuração de URL em 5 partes, a primeira sendo a base URL, a segunda sendo o nome do módulo, a terceira sendo o nome do controller, a quarta sendo o nome da action e a quinta sendo os parâmetros da URL, vocês vão ser capazes de rotear qualquer módulo, qualquer action dentro do Magento. Vamos fazer um teste? Então a primeira coisa é eu pegar o nome do módulo, controller, meu controller. Então nós temos aqui o nosso domínio, o base URL, nós temos o nome do nosso módulo, nós temos o nome do nosso controller e agora nós temos o nome da action, ok? Vamos testar. Opa, perfeito! Então o Magento roteou perfeitamente o nosso controller e a nossa action. Estamos felizes com isso. Vamos melhorar um pouco mais isso. Vou mostrar para vocês os parâmetros. Então vamos colocar parâmetro 1 é igual, ou não, melhor, barra, vamos mudar aqui, parâmetro name, barra Thiago, last name, Sampaio. Não aconteceu nada aqui, mas é óbvio que nós precisamos capturar esse parâmetro dentro da nossa action. Então, como fazemos isso? Pegamos uma instância do request. Todos os parâmetros eles vêm no objeto request. E dentro do controller nós podemos acessar o objeto request usando this get request. Este é o objeto request do qual eu lhe falei. Quando nós acessamos dentro do controller o método thisGetRequest, este é o objeto retornado para nós, Mage Core Controller Request HTTP, que estende do Zen Core Request HTTP. Agora eu tenho duas formas de capturar os parâmetros. Eu tenho dois parâmetros na minha URL. Eu tenho o parâmetro name e eu tenho o parâmetro last name. Eu posso capturar da seguinte forma: get params, e eu terei um array de parâmetros com chave valor. Posso mostrar isso para vocês assim. Então nós temos um array de parâmetros, name, que seria a chave, valor, last name, valor. E nós podemos também chamar os parâmetros de uma forma singular. Por exemplo, nome, name, getParam, name. E last name, getParam, last name. Você pode definir aqui como um segundo parâmetro um valor default caso aquele parâmetro não seja encontrado na URL. No caso, vamos colocar nome default e aqui sobrenome default. Como funciona isso? Vamos fazer um echo. Oi, meu nome é e meu sobrenome é. Vamos testar. Oi, meu nome é Thiago e meu sobrenome é Sampaio, porque ele está capturando os valores da URL. Mas se em algum momento eu não passar esses valores, por exemplo, eu só passo o sobrenome, ele vai retornar para mim o valor padrão
daquele parâmetro. E se eu não passar nenhum, ele também retorna o valor padrão do sobrenome. Isso aqui é bastante interessante, tá, pessoal? Isso aqui vocês podem usar bastante quando vocês forem capturar parâmetros, sejam eles do tipo get ou sejam eles do tipo post. Para vocês capturarem parâmetros do tipo post, vocês fariam mais ou menos a mesma coisa, get request, mas ao invés de ser get param, seria get post. Lembrando que aqui ele só vai pegar essa informação se a solicitação for um post, se o request for do tipo post. Se for do tipo get, ele não pegará. Já no getParam, ele vai pegar tanto no get quanto no post. E para vocês capturarem o post por completo, vocês vão usar this get request get post. Ok? Quando vocês forem capturar um post, é interessante fazer o quê? Verificar se o request é do tipo post. Então, vocês vão usar isso. This get request is post. Normalmente vai estar dentro de um if. E aqui dentro, vocês podem capturar o post e fazer o que vocês bem entenderem com esses dados, certo? Um outro método bacana é vocês verificarem se o request é do tipo Ajax. Da mesma forma, if this get request is Ajax, vocês farão alguma coisa com esse request. Aqui, vocês também podem verificar se a rota é segura. This get request is secure. Então aqui vocês têm o resultado se a rota for segura, se for utilizado HTTPS, se é uma solicitação Ajax, se é um request do tipo POST, ou também se for um request do tipo GET, is GET. Vocês têm bastante opções para trabalhar com o request dentro do controller. Então nós temos vários métodos que vocês podem utilizar aí nos seus módulos, nos seus controllers, para fazer uma lógica sempre melhor, para fazer algo sempre melhor. A minha dica aqui é que vocês estudem, é que vocês olhem, façam testes, vejam as possibilidades, tanto do request, do objeto request, quanto do objeto response, também, que é o objeto de resposta do request. Então, se você setar a informação setBody aqui, por exemplo, você teria um setBody Thiago. Então esse é o objeto de resposta padrão do Magento e do Zend. Então vocês podem brincar bastante aí com as possibilidades. Aí vocês me perguntam, pô Thiago, mas eu não tenho como colocar o tema bonitinho no meu controller também? Eu vejo que você mostrou aqui, mas está sempre em branco. Ok, vamos fazer isso. É simples e prático. Nós vamos chamar dois métodos do controller. This load layout, this render layout. Ou seja, o primeiro ele faz a leitura de toda a arquitetura de layout do Magento. Ele vai iniciar os layouts do Magento, vai montar os blocos e os templates, e no segundo método ele vai renderizar todo esse conteúdo que foi carregado pelo load layout. Então, o resultado disso seria muito simples, seria basicamente o seu controller com um layout do Magento. Bacana, né? Ok, então vamos para mais umas dicas. Vamos criar aqui mais duas actions.
Nós temos mais duas actions, action forward, action redirect. No caso, havia esquecido disso. Tem sempre que ter action no final, não se esqueçam. Então aqui eu vou colocar uma resposta action forward, echo, action, redirect. O objetivo disso, pessoal, é que eu quero mostrar para vocês dois métodos interessantes do Magento, do controller mais especificamente, que é o this redirect e o this forward, ok? Vamos testar o primeiro. O primeiro, ele faz um redirecionamento para outra action, de qualquer módulo, de qualquer controller. Você vai basicamente passar uma string como primeiro parâmetro do seguinte formato: módulo, controller e action, ok? Esse é o formato da string de rota no Magento, módulo, controller e action. É dessa forma que você vai fazer o redirecionamento e o Magento vai entender para qual action e para qual controller de qual módulo ele vai redirecionar aquele request. Nesse caso, eu pretendo redirecionar para esse mesmo controller e para esse mesmo módulo. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso utilizar aqui primeiro controller e meu controller. E a action vai ser action redirect. Então, o Magento ele vai me redirecionar para esse mesmo módulo, para esse mesmo controller e para essa action redirect. Vamos testar? Action redirect. Olhem, prestem bem atenção que ele me redirecionou, literalmente ele me redirecionou para uma nova action. Ele mudou inclusive a URL, primeiro controller, meu controller e action redirect. Então, primeiro, o redirect, ele faz literalmente um 302, ele faz o redirect. Eu havia dito para vocês que existiam duas formas de fazer o redirecionamento, de passar o nome do módulo e o nome do controller para o Magento. E se eu quiser, no caso aqui, eu quero redirecionar para o mesmo módulo, eu tenho duas formas. Eu tenho essa forma que eu acabei de mostrar para vocês e eu posso colocar um asterisco aqui e um asterisco, no caso, se for para o mesmo controller, como é esse meu caso, um asterisco aqui. Quando eu acessar essa URL, minha action, vai acontecer a mesma coisa. O Magento vai entender que eu estou redirecionando para o mesmo módulo, para o mesmo controller, porém para uma action diferente. Então, este é o método redirect. Bacana, muito utilizado nos controllers, então seria bom vocês trabalharem um pouco mais com ele, estudarem ele um pouco mais também, porque é bastante utilizado isso aqui. Para verificação de usuário logado, para qualquer outro tipo de verificação, no caso, se você tá querendo apenas vai fazer um método post, um método que só vai aceitar o tipo post de entrada, você pode fazer, por exemplo, if this get request, você faz essa verificação, is post, você faz uma negação aqui, né? Você faz um redirect, e é importante vocês darem um return aqui, porque esse return ele fará com que a action pare literalmente, que não processe mais nada abaixo dessa verificação. Então esse é o nosso método redirect. Perfeito? O forward, ele trabalha um pouco diferente. A primeira coisa que existe de diferença é a forma de entrada de parâmetros. Reparem aqui que ele aceita parâmetros separados para action, controller, módulo e parâmetros. Ou seja, eu vou colocar a minha action
forward, o meu controller e o nome do meu módulo. Se eu tiver alguns parâmetros aqui, eu passo os parâmetros, porém não vou passar nenhum, mas é um parâmetro, são do tipo array, ok? Então, basicamente, o forward ele vai me encaminhar para um método, uma action específica, de um controller específico, de um módulo, porém, ele não vai mudar, ele não vai fazer um 302, ele vai apenas me encaminhar e vai mostrar o conteúdo dessa action forward, na mesma URL para mim. Ele não vai me redirecionar. A URL vai se manter a mesma, e ele vai mostrar o conteúdo dessa action para mim. Aqui é interessante também falar que os parâmetros controller, no caso, se ele não for passado, se ele for nulo, o Magento vai entender que é o mesmo controller. E aqui no caso, primeiro controller, no nome do módulo, no parâmetro módulo, o Magento entenderá que é o mesmo módulo se também for nulo. Então, basicamente, se eu quero simplesmente redirecionar sem nenhuma frescura, eu passo apenas o nome da action aqui. E quando eu testar isso, minha action, vocês vão ver que ele manteve a minha URL em primeiro controller, meu controller, minha action, porém printou o conteúdo diferente, o conteúdo action forward, que é o conteúdo dessa action forward action. Então esses são dois métodos bacanas para você utilizar aí no seu dia a dia, nos seus controllers, redirect e forward. São bem interessantes, vale bastante a pena vocês lerem um pouco mais, estudarem mais profundamente o que cada um deles faz e começarem a utilizar nos seus módulos. Referente à minha camada de abstração, que eu havia falado para vocês, que seria esse controller aqui, ele serve para me prover métodos que seriam métodos abstratos para N outros controllers. Seriam métodos que eu poderia reutilizar em outros controllers. Por exemplo, vamos criar aqui public function printar nome. É um método comum, não é uma action nesse caso, mas poderia ser uma action. É uma action compartilhada em N controllers, mas eu quero simplesmente um método que eu vou chamar dentro de uma action. Então, eu vou colocar printar nome, Thiago Sampaio. E aqui, deixa eu apagar, printar nome. Ele vai printar para mim Thiago Sampaio. Então, esses métodos dentro do meu arquivo curso Magento, primeiro controller, controller front action, eles podem ser acessados de qualquer controller que os estendam, ok? Então, não teria problema nenhum de eu fazer qualquer lógica aqui para poder compartilhar entre meus controllers. O Magento faz muito isso dentro dos módulos do core. E por convenção aí das boas práticas, eu sugiro que vocês façam o mesmo quando vocês precisarem utilizar um mesmo método dentro de N controllers diferentes. Às vezes, galera, por questão de manutenção de organização dos nossos controllers, nós precisamos criar pastas e colocar controllers lá dentro. Nesse caso, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Nesse caso, como nós acessaremos controllers dentro de pastas no Magento? Bom, é simples mesmo. Para isso, vou criar uma função aqui, uma action. Segunda action. This printar nome. Então aqui nós temos, dentro da pasta controllers, nós temos uma pasta e nós temos o segundo controller.php com uma segunda action. Como nós acessaremos esse controller e essa action? É simples. Nós, a cada nível de pasta, nós colocamos underline antes do nome do controller, ou seja, aqui não será primeiro controller o nome do meu módulo, aqui seria pasta e segundo, e aqui segunda. Nós temos o acesso a esse controller da mesma forma, porém apenas colocando um underline aonde seria uma barra de pasta, de diretório, ok? Então nós podemos ter N diretórios, nós podemos ter N níveis de pasta aqui, nova, nós acessaríamos esta pasta diretamente, substituindo a barra, que seria a barra do diretório, por underlines, sempre para manter o nome do controller entre duas barras sempre, ok? Aqui, só uma coisa que eu preciso notar para vocês, é sempre bom vocês colocarem o nome das pastas em maiúsculo, ok? Isso não vai influenciar, não deu erro, provavelmente aqui para mim, porque eu estou no Mac, então o sistema de arquivos aqui não é case sensitive, ele encontra da mesma forma, porém no Linux seria um problema, ele poderia dar erro, porque o Magento ele converte a primeira letra para maiúscula quando ele vai fazer uma procura de um controller dentro dos diretórios. Então, controllers, pasta com M com a primeira letra maiúscula, nova com a primeira letra maiúscula, segundo, primeira letra maiúscula e controller com C maiúsculo também. Aí ele encontra perfeitamente, é uma dica que eu estou dando para vocês não terem dores de cabeça quando criarem os seus controllers, as suas actions dentro de pastas específicas e não funcionar no servidor de produção que normalmente é utilizado Linux como base, seja Ubuntu, seja CentOS e assim por diante. Bom, galera, então eu vou ficando por aqui. Essa foi uma aula sobre controllers. Eu tentei mostrar para vocês o básico dos controllers, não muito básico, mas eu tentei mostrar para vocês uma boa quantidade de funcionalidades de um controller e como fazer um controller, criar um controller de várias maneiras. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês assinem meu canal, tanto no Vimeo quanto no YouTube, e fiquem atentos às novidades, ok? Logo mais eu trarei para vocês conteúdos premium, conteúdos de altíssima qualidade e serão liberados no Vimeo On Demand, se eu não me engano, este é o nome. Então fiquem atentos aí ao meu blog, fiquem atentos aí ao Facebook, também a toda a comunidade Magento, porque a cada aula que eu solto, eu sempre informo a comunidade. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.